Mateus capítulo 14. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E ali vai Pedro, com os olhos em Cristo. Ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas e chega um momento, começa o vento forte. E Pedro, ele para de olhar para o Cristo, ele começa a prestar atenção no vento, ele começa a se preocupar com aquele vento, o que vai acontecer agora. Ele começa a emergir, ele começa a afundar, e ele pede: Senhor, me ajude. E vem Jesus, estende a mão e levanta Pedro e diz: Pedro, por que pequenez, por que essa fé tão pequena? Por que não tiveste fé? E é muitas vezes aquela representação ali, ou pelo menos o que está acontecendo ali. Pedro, ele está vivendo, ele está se movendo no sobrenatural. Ele está se movendo de uma forma sobrenatural. Por que uma forma sobrenatural? Porque não é muito natural tu ver alguém caminhando sobre as águas. Nós podemos ver na TV bons truques, boas ilusões, mas caminhando verdadeiramente como a Cristo sobre as águas, entrando no mar adentro sobre as águas, não é todo dia, pelo menos, que se vê. Pelo menos eu nunca ouvi falar verdadeiramente. E ali Pedro está se movendo no sobrenatural, ele está se movendo de uma forma sobrenatural, e começa o vento. E ali Pedro, a mente dele, o coração dele, ele sai de Cristo. E agora ele começa a prestar atenção no vento, ele começa a prestar atenção na tribulação, ele começa a prestar atenção no dia mau, nas coisas ruins que estão acontecendo. E ali ele estava se movendo, ele começa a afundar, e daí vem Jesus e retira ele. E muitas vezes é isso que o diabo faz em nossa mente. Nós estamos nos movendo de uma forma sobrenatural, nós estamos nos movendo em Cristo, nós estamos prestando atenção em Cristo, e vem o diabo e ele começa a fazer o quê? Tirar a nossa atenção. Mas Pedro, esse mesmo Pedro que afunda, esse mesmo Pedro que não teve fé, um momento o mestre está sentado entre os apóstolos, está ali e pergunta: quem eles estão dizendo que eu sou? Quem eles estão dizendo que eu sou? Quem eles estão dizendo? E um responde: eles estão falando que tu és João Batista, eles estão falando que tu és Elias, o profeta Jeremias ou outro profeta. E vocês quem dizem que eu sou? E Pedro, ele salta na frente e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Cristo diz para ele: Pedro, isso não foi
carne ou sangue que te revelou, mas foi meu Pai que te revelou. Então o cara, aquele que andou sobre as águas e afunda, é o cara que tem uma revelação direta de Deus. Entre todos os apóstolos, nós estamos falando de um momento antes da vinda do Espírito Santo. Então Pedro já está tendo uma revelação, já está tendo um entendimento, já está entrando num nível que outros não entraram ainda. E agora, Pedro está ali com o peitinho estufado. Andei sobre as águas, posso ter afundado, mas não andei sobre as águas. Eu tive uma revelação aqui que ninguém mais teve. Tive uma revelação aqui em outro nível. E Jesus começa a falar do dia da crucificação. Jesus começa a falar que aquilo é necessário, que é necessário que aconteça. E ali solta Pedro: não, Senhor, não, negativo. Ninguém vai encostar no Senhor. Não, eu não vou permitir, eu não vou permitir. Mas Pedro, é necessário que isso aconteça. Se eles me matarem, eles são obrigados a me matarem também. Eles são obrigados a me matarem também. Eu não vou permitir, Senhor. Não, comigo aqui não. Enquanto eu estiver vivo aqui, ninguém vai tocar a mão em ti. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ou vem outro: ei, vem cá. Tu não é aquele seguidor do Cristo, aquele tal de Cristo ali? Não sou eu. Daqui a pouco vem o terceiro, fala para ele. Ele nega e ele escuta o galo cantar. E ali Pedro se apavora, ele entra em remorsos, e ele fica ali assustado. Eles crucificam Jesus, e lá está Pedro escondido. O único apóstolo que estava lá era João. Os demais estavam todos escondidos, ninguém estava lá. E agora, cadê o homem que morreria por Cristo? Cadê aquele que diz: não, em ti ninguém coloca a mão? Enquanto eu estiver aqui, eles vão ter que me matar junto. Eu morrerei junto contigo. Cadê o homem? Cadê o cara que teve a revelação? Cadê aquele que andou sobre as águas? Muitas vezes nós somos dessa forma. Muitas vezes nós estamos andando sobre as águas. Estamos lá numa vida lá de oração, de busca, lá num nível, em um outro nível. Chega um momento, a gente começa as lutas, a gente começa a prestar atenção nas lutas, nós começamos a afundar. Chega em outro momento lá, nós começamos a ler a Bíblia, começamos a buscar, Deus começa a trazer revelações que Ele não trouxe para outros, começa a falar de coisas tão específicas para nós estamos lá vivendo num nível de revelação. E a pergunta é: se hoje eu tivesse que morrer por Cristo, eu morreria ou negaria 3 vezes? Mas só que daí Cristo é crucificado, ressurreta ao terceiro dia, retorna ao Pai. Então agora entra numa reunião, eles entram numa festa chamada Pentecoste, numa festa lá, que eles vão lá para adorar o Senhor. E eles estão lá numa festa lá de, não tem nada, que foi conhecido como Pentecoste, foi o dia que desceu o Espírito Santo. Eles estão lá nessa festa, nessa comemoração, nesse agradecimento ao Senhor. E nesse dia desce o Espírito Santo de Deus sobre eles. Desce o Espírito Santo de Deus sobre eles. Então ali começam os dons a acontecerem, começam os dons, pessoas de diferentes regiões falando diferentes línguas, e um olha para o outro e diz: esse aí não é daquela outra região, lá no outro lado, como é que eu estou entendendo ele na minha própria língua? Esse aí não é daquela
região, como é que eu estou entendendo ele na minha própria língua? Eles falam uma língua que nós não entendemos. E ali o Espírito Santo começa a se mover. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós parecemos que estamos bêbados. Nós começamos a cambalhar, nós começamos a nos embriagar. A própria Bíblia fala para nos embriagarmos com o Espírito Santo de Deus. Estes homens estão bêbados. Estes homens estão bêbados, beberrões. E ali, o cara que afundou no mar, o cara que nega Cristo 3 vezes, o cara que se esconde no dia da crucificação, ali ele se levanta e diz assim: ninguém está bêbado neste lugar. Ele se levanta e começa a repreender e diz: eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Está acontecendo exatamente como um profeta Joel falou, que ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Então ali, o cara que afundou sobre nas águas, ali o cara que fugiu, que negou a Cristo 3 vezes, ali o que foi dado por covarde, ele se levanta e começa a pregar. Ele é um pregador, como é que vamos dizer assim, estreante, primeira pregação da vida dele, e ele levanta para pregar, e ele começa a pregar para aquele povo. Na primeira noite do pregador estreante, primeira vez pregando sobre Cristo, o primeiro pregador da história após Cristo ganha 3.000 almas. Talvez do início da tua conversão até hoje tem tido altos e baixos, tem tido momentos assim que estava voando, tem tido momentos assim que se sentia assim: Jesus, me estende a mão, senão vou morrer afogado aqui. Ou momentos até que se escondeu, momentos que esqueceu que tinha aceitado a Cristo. Não vou me esconder aqui porque os ataques estão grandes. Talvez não tenha tido. Na minha caminhada, eu já tive muitos altos e baixos, mas eu vou dizer o que o Espírito Santo de Deus me disse. Um dia que eu orava e falava: isso está muito pesado, Senhor. Ele me disse: olha o que tu já caminhaste, olha para trás, olha de onde tu saíste, olha o que tu já cruzou, olha onde é que tu está hoje. E o Espírito Santo de Deus me disse simplesmente assim: continua, não desiste, continua. O Espírito Santo de Deus está te dizendo hoje: continua, simplesmente continue buscando, se consagre mais, busque mais, jejue mais, ore mais. Cada vez que nós mudarmos de nível espiritual, vai mudar, as nossas lutas vão mudar. O nosso inimigo vai mudar. Como assim? Antes eu orava por algumas coisas, agora eu estou lutando contra principados e potestades. Estamos lutando contra dominadores regionais, dominadores que dominam regiões. Muitas vezes dizem: aquela região lá só tem prostitutas. Mas é que lá tem um dominador que opera nessa área. Então é nossa função como igreja derrubá-lo. É nossa função interceder e romper aquele mover maligno. E agora vamos se colocar de pé, vamos pedir já para o louvor e subir.